Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em Costa, ESPN Brasil, comentando tudo aí sobre o Flamengo que vai enfrentar aí o São Paulo, né? Nos Estados Unidos aí na pré-temporada. Vamos falar um pouquinho sobre a escalação, como vai ser esse jogo, o desfalque e jogadores que vão estar disponíveis. Então assiste até o final e não perca nada do Flamengo aqui. Então, sem mais enrolações, fica agora aí, bom vídeo. Tá aí, declaração do Arrascaeta na entrevista lá nos Estados Unidos hoje, entrevista coletiva. Capita, eu tô feliz que você tá aqui, né, de ter um ex-jogador aqui, o Zinho também tá com a gente normalmente, mas para explicar essa questão, eu confesso a vocês que eu fiquei surpresa dele não estar 100% para começar jogando. Porque a gente entende, olhando de fora, que tem um período de recuperação, de descanso dos músculos, de recuperação do joelho, da lesão. E aí agora ele atribui o fato dele não começar essa partida à parte física, assim. Me explica um pouco melhor como é que é essa dinâmica, como é que pode um jogador, né, depois de uma lesão grave, o joelho tá ok, mas agora a parte física ainda não. Então, Dani, eu acho que é totalmente compreensível vir do Arrascaeta essa declaração. Porque ele é um jogador que, né, todo ano tem algum tipo de problema físico que acaba acarretando numa sobrecarga, né, principalmente no joelho. A gente já ouviu falar com relação ao pubis do Arrascaeta, que, né, de repente ele tinha um probleminha ali também. E isso está muito condicionado a essa questão física mesmo, de você ter a musculatura um pouco mais enfraquecida, né, de você sobrecarregar algum músculo que não está tão fortalecido e aí causando aí um dano ao jogador. Então, eu acho que a pré-temporada, Dani, ela é muito baseada, assim, ela foi muito tempo baseada na questão física mesmo. Então, assim, quando a gente tinha, né, por exemplo, os jogadores tinham um tempo maior de preparação no início do ano, vamos colocar um exemplo, né, colocando aqui 30 dias. 20 dias eram quase destinados somente à parte física. Isso, sabe? Só que hoje esse tempo não é tão longo assim. Então a maioria dos jogadores, você tem que antecipar esse tipo de trabalho. Então você diminui um pouco, você tenta elevar um pouquinho a carga dessa questão da preparação física para você também colocar bola, para você fazer coletivos, jogos aprontos, enfim, porque o tempo ele foi encurtado. Então eu acho que faz muito bem o Flamengo ter esse cuidado com o Arrascaeta, principalmente, assim. Dar um pouco mais de tempo para que a musculatura dele esteja em condições, para que o corpo dele aguente uma sequência de jogos. Porque tecnicamente, taticamente, a gente sabe que ele vai pegar isso muito rápido. A questão dele é física, né? É a questão de preparação, de condicionamento. Então, eu acho que é totalmente compreensível nesse momento essa declaração dele, que ele vai se preparar um pouco mais fisicamente, que ele está se sentindo melhor dessa questão do joelho, para que daqui um tempo ele, tecnicamente, ele volte a campo, ele tenha o contato com os jogadores ali, para que nos jogos principais que o Flamengo tem no ano, ele possa estar em condições de entregar tudo o que se espera dele. Quem sabe daqui 2 semanas, no dia 2 de fevereiro, na final da Supercopa, né, Pascoal? Porque, assim, a expectativa de vê-lo em campo e o quanto que ele modifica o meio-campo do Flamengo são questões indiscutíveis. A gente sabe da qualidade, o capitão está dizendo, mas o fato desses jogos serem muito próximos do fim das férias, isso tudo pode ter afetado. Como fica o Flamengo sem o Arrascaeta para esse comecinho, para esse primeiro jogo? Exibição ainda, né? Primeiro, eu acho que a gente não, nesse caso do Arrascaeta, a gente não pode pesar a mão porque ele está voltando a uma cirurgia no joelho. Sim. Em outubro, a gente já estava falando que ele estava com dificuldades de locomoção. Já reparou, o capitão falou aqui, sempre na parte final do ano, ele tem um decréscimo físico. Uhum. Ou é um problema de pubis, ou é um problema no joelho, ou é um problema muscular, ele não consegue terminar bem a temporada. E eu achei muito interessante a manifestação dele agora há pouco, ele dizendo o seguinte, ainda bem que dessa vez me ouviram também. Exato. Né? Me ouviram, porque o jogador é importante nisso tudo. Porque todos os desenhos, os mapas físicos dele vão determinar o seguinte, ele está recuperado no joelho, bota para jogar. Mas ele falou assim, o joelho está legal, mas eu não estou legal. Eu ainda não estou com a caixa legal para poder suportar o jogo. Então, isso é importante para ele. A musculatura que protege realmente o joelho, preparado. Para não ter uma nova lesão, né? Ele tem que estar... Quando ele... assim, não é que o jogador vai dar a palavra final, que ele está bom, ele pode jogar. Porque se isso for a verdade, tem jogador que com 15 dias de uma cirurgia no joelho vai querer jogar. E tem outro que vai jogar um jogo, vai ficar no banco tem jogo que vai jogar... Tem cara que quer jogar machucado. Tem de tudo um pouco. O que eu acho legal é que, além dessa palavra dele, dessa manifestação dele,
o Flamengo entenda que ele é um jogador para ser... Ele tem que ser aproveitado o ano inteiro. O Flamengo tem, no meio do ano, o Super Mundial. E ele é peça fundamental nessa questão do Super Mundial. O Flamengo não vai entrar em Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil, para passear. Né? Alguém pode já dizer, tá vendo? Não sei nem se no Campeonato Carioca vai classificar, tá vendo como é que tá, não sei o quê. Tudo bem, depois a gente vai falar do Campeonato Carioca. Vamos. Né? Que é realmente muito ruim. Né? Até porque o Flamengo tomou uma atitude agora de integrar alguns jogadores. Daqui a pouco a gente fala disso, mas assim, que para mim deixa claro que o Flamengo não está olhando para o Carioca como prioridade. A gente chega lá já. Tem zero prioridade do Carioca. Prioridade para o Campeonato Carioca já está desenhada, que é nenhuma. Perfeito? O que o Arrascaeta... Eu vou falar do Arrascaeta especificamente, porque ele é o cara que pode desequilibrar o jogo para o Flamengo. Eu sei que o Pedro está fora ainda, que o Cebolinha está fora ainda, que são jogadores que também podem desequilibrar. O Pedro é tão desequilibrante que ele conseguiu fazer 30 gols em 6 meses. O Yuri Alberto levou o ano inteiro para fazer 31. Imagina se o Pedro joga a temporada toda. Quantos gols você fazia por temporada? Mas é zagueiro, não Não, mas ele está brincando comigo porque a gente conversou aqui fora do ar e eu falei o número, acho que um pouquinho alto. Ele falou, você é atacante ou era meia? Eu falei, ele era um zagueiro meia atacante. Mas aí eu diminui um pouco, eu diminui a conta. Não, ele fazia uma média de 5, 6 por ano. 6, isso. Mas na Turquia ele fazia uma média de 10. Na Turquia foi melhor. Deu uma comemoradinha aqui, ó. Na Turquia foi melhor. Esse Fábio Luciano, eu vou te falar. Quer ver um negócio, ó? Par. Ímpar. Ganhei. Eu nunca perdi para o ímpar que tirava ali no meio campo, não. Esse não gosta de perder nem para o ímpar, literalmente. A tática do para o ímpar. O bom capitão tem sempre antes, né? Agora não, que é na moeda, né? Mas a gente tem as boas táticas. Tem a boa tática. O lado agora, certo. O Arrascaeta é um cara tão fundamental para o Flamengo que se o Flamengo não tiver ele no Super Mundial, a gente vai estar lamentando aqui. Então, esse começo devagar é necessário. E aí, vou transformar isso para a temporada toda. Nós chegamos entre agosto, setembro, outubro, agosto, setembro e outubro, a gente dizia aqui que em alguns jogos o Flamengo não tinha 11 jogadores. A senhora está lembrada disso? Sim. Um dia 11, não tinha um dia 11, 9, assim, um dia 9, outro dia chegou faltavam 8. Chegou a ter 13 8. desfalques simultaneamente e, sei lá, metade deles titulares. Então, assim, isso me preocupa muito para quem quer conquistar. O Flamengo, quando quer conquistar, ele tem que botar todo mundo em condições de ganhar um jogo. Porque, às vezes, uma partida determina o futuro. Então, e esses caras têm que estar prontos para essa partida. Aí você vai dizer assim, o campeonato carioca e tal. Eu não gosto de desprestigiar o campeonato local, o campeonato regional. Eu não gosto, mas é uma questão minha. O presidente do Flamengo pode pensar diferente. O treinador do Flamengo pode pensar diferente. Eu não estou nem aí para o Campeonato Carioca, eu quero ver o time na Copa do Brasil, é na Supercopa, eu quero ver o meu time lá. Perfeito? Sim. Agora, esse aqui, Carioca, deixa esses meninos jogar, mesmo não jogando bem, deixa esses meninos, já vou dar uma engrossadinha no time, bota lá uns graudinhos para ver se melhora um pouquinho e tal, porque eu não vejo nenhum reflexo. O Flamengo está claramente preocupado com o jogo contra o São Paulo e com que tipo de atuação vai deixar ali de impressão para quem acompanhar essa partida nos Estados Unidos e a gente aqui que vai estar de olho também, obviamente. Então, assim, não tem o Arrascaeta e não tem o Léo Pereira. Repito, para quem ligou a televisão agora, o Léo Pereira, ele pôde acompanhar uma questão particular grave, perdeu uma pessoa da família, então ele acabou sendo liberado pelo Flamengo para voltar ao Brasil, por isso está fora. O Flamengo reintegrou alguns jogadores a esse grupo principal. Digo reintegrou porque o Cleiton, no ano passado, o zagueiro, já tinha jogado no principal. Foi tirado agora do Carioca e foi levado. O Pedro, que é zagueiro, também foi, assim como um volante, o Lucas Vieira. Então, são 3 jogadores que estão sendo levados para esse jogo contra o São Paulo. Só daí eu acho que dá para ver prioridade, né, capitão? Sim. E pensar em montagem de defesa, porque tem muitos zagueiros ali sendo olhados. O Carbone, o Cleiton, esse menino agora que foi junto. Então, assim, é uma questão que o Flamengo tem que olhar. Agora, ainda sem o Léo Pereira. Sim, porque tem a questão do Pablo, né, que acabou ficando no Brasil para ganhar um pouco mais de minutagem, um pouco mais de ritmo de jogo. E aí perdeu jogadores importantes da posição, né, exemplo o Davi Luiz, né, que acabou saindo. Então é isso, com a ausência do Léo Pereira, é muito correto esse movimento do Flamengo, porque o Flamengo faz uma pré-temporada, não é um jogo oficial e é uma perca de família, né? Então faz muito bem o Flamengo de liberá-lo e levar jogadores para que possam, enfim,
não sei se para jogar, mas para compor ali o banco de reservas, para estar também presente junto a esse grupo, né, nesse momento aí de preparação para o resto do ano. Então é isso, Dani. É assim, mostra que você aí enfraquece até um pouco mais esse time, né, que a gente vai falar com relação ao jogo do Madureira, mas enfraquece um pouco mais essa base do Flamengo que ficou no Brasil para reforçar o elenco nessa viagem para os Estados Unidos. Mas é o movimento que o Flamengo fez. O Flamengo opta em tirar o time, levar o time para fora, fazer uma pré-temporada, coloca a meninada para ficar no Brasil, tem um planejamento, tem um motivo, um porquê, né, dentro das ideias da comissão técnica do Flamengo para que as coisas aconteçam de uma forma positiva em 2025, os jogadores estejam mais preparados. E assim, olhando por esse cenário, é compreensível que o Flamengo perca alguns jogadores e leve alguns também para lá para que a comissão técnica, o Felipe Luiz, olhe para esses jogadores também nesse momento de pré-temporada. Como é que você montaria esse time, Pascoal, pensando agora nessas duas ausências, né? 2 jogadores completamente titulares. Acho que os zagueiros foram levados até por motivos diferentes. A minha compreensão disso é que o Cleiton, que é titular do Campeonato Carioca, fazia duplo de zaga junto com o Pablo, vai ser o titular do lado do Léo Ortiz, essa é a sensação que eu fico, enquanto o Carbone e o outro menino, o Pedro, vão ser observados para, de repente, compor o elenco. O Cleiton tem mais rodagem, né? Sim. O Cleiton eu acho que é o mais indicado a entrar nesse momento aí, até por ter um pouco mais de experiência. E também, de repente, precisa ver quem é que vai jogar de volante, né? Eu imagino que jogue o Eric Pulgar e o Everton Araújo, o Alan. Não sei se joga o Everton Araújo, se joga o Pulgar. O meio-campo talvez seja uma incógnita, né? Porque quem vai substituir o Arrascaeta? Vai ser o Alcaraz ou vai adiantar? Essa é a minha questão. É a minha questão, né? De você botar o Wellington para fazer como é que chama o volante do Everton Araújo. O Everton Araújo. Botar o Everton para o primeiro volante, que é o que eu mais acho o melhor deles todos. Mais do que o Pulgar? Ele é melhor que o Pulgar, só que ele tem 18 anos, né? Ele é melhor que o Pulgar. Deixa eu checar a idade dele aqui. Só que ele é muito novinho. O Eric Pulgar não vai ficar no Flamengo. Ele já o contrato dele é até o fim do ano, né? Ele já disse que não vai ficar no Flamengo. Quando você já tem esse sinal de que na próxima temporada ou até o... Tem 21, o Everton Araújo. Deixa o menino jogar. Você vai dar uma experiência para ele, você vai dar rodagem para ele. Eu não acho o Alan primeiro volante. O Alan é segundo volante, claramente. O Alan é o homem de saída de bola, de condução de jogo. Ele não tem porte físico para ser primeiro volante. Mas como você montaria o meio-campo, então, sem o Arrascaeta? O volante até chegar lá? De repente... Tem Dela Cruz, tem Gerson. Então, o Gerson e Dela Cruz, os outros 2 na composição de meio. Certo? Alcaraz. Aí tem mais 3 para frente. Depende de como vai montar o ataque. Luiz Araújo vai jogar. Certo? Jael, Bruno Henrique, Plata. Vai jogar o Bruno Henrique centroavante e o Plata na ponta esquerda. Sim. Então, esses 3 da frente me parece que são claros. Os 3 do meio-campo, eu coloco. O meio é formado, né? Aí, nessa formação seriam 3 no meio, né? 3 no meio. O Gerson é titular absoluto ali. Dela Cruz. Então, tem Dela Cruz aí, tem o Pulgar, tem o Everton. Então, porque a minha dúvida é, como é que você coloca alguém para fazer o que seria a função do Arrascaeta, né? É o Gerson, é o Dela Cruz, é o Alcaraz? Nessa circunstância, tem que entrar o Dela Cruz, que é a função que o Dela Cruz fazia no River. Na seleção do Uruguai, é outra função que ele executa. No River, ele era esse meia-ponta pelo lado direito, né? Então, ele pode fazer isso, o Dela Cruz. O Gerson, ele pode jogar onde você quiser. O Gerson é por isso que ele chama de Coringa. Você pode jogar de primeiro volante, segundo volante, centroavante, ponta esquerda. No gol não pegou ainda, mas se precisar ele vai lá, ele vai agarrar, de repente ele arruma alguma coisinha no gol. Então esse cara é um multifuncional e ele pode executar qualquer tipo de trabalho na equipe do Flamengo. Eu estou pensando na modificação do volante porque eu penso de uma maneira diferente do que as outras pessoas. Se o jogador chega para mim e fala, eu não vou ficar para a próxima temporada, eu tenho que encaminhar alguém para jogar no lugar dele. Ou eu contrato, vou no mercado e contrato um volante que possa jogar no lugar dele, e ele vai ficar até o final do ano, porque o Flamengo vai honrar o contrato dele, mas eu preciso colocar alguém em condições de jogo. Porque se ele não jogar, quem é que vai jogar? Mas isso leva tempo, né? Não sei se o Flamengo já não está olhando o mercado. Esse anúncio acabou de ser feito.
pelo empresário dele. O Lucas Vieira é segundo volante, joga ali de 8 na base, então é mais uma opção para o meio campo. O Flamengo está se movimentando, só que leva tempo. Desses todos que tem aí, para mim o menino é o que tem melhores condições, o Everton Araújo. É o que tem melhores condições de jogar, certo? Tanto no porte físico quanto na pegada no meio. Se você vai ter dois jogadores de saída, como tem os dois volantes de saída, o Gerson e o De La Cruz, são dois homens de saída. Você tem que ter o volante com a cordinha no pé, como o capitão fazia. Porque ele botava o volante, a corda que ele botava, amarra uma corda no tornozelo dele e na corda no tornozelo do volante. Se mais de 30 metros já não ia mais, já travava ali, pau, não voltava. Travava, não voltava. Ou então ele escutava, vai onde? Tá passeando? Volta aqui, ó. Entendeu? Onde você tá indo, eu também queria ir, né? Agora, capitão... Mas eu acho que também dá para você pensar em um formato de Flamengo, porque o Gerson, a gente sabe que ele gosta de jogar pelo lado direito, né? Se sente bem ali, do meio para a direita. Então, aí, talvez o Flamengo com 4 homens no meio... Ele passou a jogar ali, né? Ele já jogou para a esquerda também antes, lembra? Também, mas hoje a gente vê ele mais pela direita, né? Do meio para a direita um pouco. Então, talvez seja isso também, uma formação com 4 homens, né, no meio campo, com o Gerson fazendo um pouco esse corredor direito. Então, é assim... Mas você trocaria o Pulgar pelo Everton Araújo? Eu acho que aí passa a ser muita mudança, porque você já está sem o Léo Pereira, você já está sem o Arrascaeta. Eu acho que o Everton ele tem condição, ele entregou muito o que se esperava, pelo que o Felipe esperava dele, ele conseguiu entregar rapidamente, mas eu ainda assim, na opção, eu fico com o Pulgar. É que o Pascoalzinho toca na tecla de que, o Pulgar talvez nem fique, enfim... Mas eu ainda acho que o Pulgar é titular da posição ali. Mas se o Flamengo olhar para uma movimentação de 4 homens, vamos supor, com o Pulgar, o Everton, o Gerson um pouco mais pela direita e mais um homem centralizado. Pode ser o Alcaraz ou o De La Cruz, e aí com 2 homens de frente, eu acho que pode ser um teste que o Felipe venha fazer também. Mas aí ele pode jogar com 2 volantes. Ele pode botar 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Isso. Tiraria um atacante. Tiraria um atacante. Tiraria com o Gerson fazendo essa função. Se você vai fazer, o Luiz Araújo vai sair. O Luiz Araújo sairia do lado direito, o Gerson criaria esse espaço para ele. Esses jogos estão aí para isso. É bom lembrar. Ou não, ou sai por causa do posicionamento do Gerson, né? Mas o Luiz Araújo também sabe cair para a esquerda. Eu gosto mais e os dois informam, pelo que eu já vi até agora de Flamengo, eu gosto mais do Luiz Araújo do que do Plata. Sim, mas o Plata também é canhoto, que joga na direita e joga na esquerda. Ele pode jogar nas duas posições. Então, mas o que eu digo se é para escolher um só para jogar junto com o Bruno Henrique, meio que de referência, eu gosto mais da ideia de manter o Luiz Araújo. Então, o Luiz Araújo para ter um pouco de velocidade e um pouco de saída rápida, para ter um pouco de explosão. Aí pode ser. A gente pode concordar nisso, mas o Plata é um jogador que ele atrapalha, ele não dá sossego para zagueiro. A movimentação dele é muito grande e ele é muito forte, ele aguenta tranco e ele está sempre. O Luiz é rápido. O Luiz Araújo é o cara da leveza, do toque leve, de pegar a bola, se aprofundar com ela. Ainda tem o Michael, que pode também fazer pelo lado esquerdo. Eu prefiro o Michael jogando pelo lado esquerdo, né? Porque ele traz a bola para a direitinha, para a perninha direita para poder bater. Então, tem muitas coisas que o Flamengo pode fazer. Tem muitas coisas. Eu, às vezes, me impacto com algumas notícias do Flamengo. Mandou 50 pessoas embora, mandou 30 pessoas do departamento de futebol, aí depois teve que recontratar. De base, né? Assim, na categoria de base, limpou todo mundo que trabalhava lá. Eu acho isso um pouco delicado. É um pouco delicado. Eu sei que quando alguma pessoa assume algum compromisso com o clube, ele quer tudo na mão dele. Eu entendo dessa forma. Eu acho que é isso que a gente está vendo. Mas se você não pode chegar com a vassoura na mão, você chegar dando vassourada para todo lado, você não vai resolver o seu problema. É muito curto também. Isso impacta, capitão, o time principal? Dani, assim, a gente tem que entender os jogadores foram intervir a favor de 2 fisioterapeutas, ou não? E do rapaz que fazia, que é o nutricionista que prepara a alimentação dos caras, que prepara essas coisas que o Zinho toma, como é que chama? Whey. Então, eu não sei como é que chama. Então, essas vitaminas que o Zinho toma. Então, tem um rapaz especialista nisso lá no Flamengo, e ele é bom pra caramba. Os 2 fisioterapeutas que o Flamengo ia mandar embora e não mandou, eu sei de 2 clubes que estavam interessados em contratar. Só que o Flamengo, os jogadores falaram, peraí, o que vocês estão fazendo? Esses caras são os bambambam da parada, como é que vocês vão fazer isso?
Você não pode chegar com a vassoura na mão. Depende do nível de relacionamento que esses jogadores criaram com os profissionais, né? E até de confiança também, enfim, depende se é da base ou não, porque tudo hoje é tudo interligado, né? Então você tem relação com setores, enfim. Eu também acho que assim, a mudança ela é pesadíssima de número, né? Pelo tempo de trabalho do novo presidente, enfim. E a gente não está no dia a dia, né, para saber quem é capaz, quem não é, enfim, o que acontecia antes e o que pode acontecer de hoje para o futuro, mas é isso, eu acho que a mudança ela tem que ser bem esclarecida, né, dentro dos setores, principalmente para os jogadores, a comissão técnica profissional, ser entendido ali dentro que os profissionais que estão chegando vão ser até mais importantes do que estavam, né, mais capacitados, mas é isso, Dani, assim, tem que ter explicação, acho que o jogador ele quer algumas explicações, principalmente esses profissionais que são mais de confiança, que são do dia a dia, né? E se ainda mais se a relação for boa. Mas é uma mudança, eu concordo com o Pascoal, é uma mudança pesada, são muitas pessoas, né? E é isso, acho que o torcedor do Flamengo ele só torce para que isso, no futuro, pelo menos, tenha uma resposta positiva. Porque é na base, né, a formação de jogadores, é a maneira como você forma, a maneira como você alimenta esses meninos, a maneira como você prepara esse condicionamento, que a gente até falou do Arrascaeta também. Então é isso, eu acho que é olhar para o que é melhor do Flamengo, mas também entender que os que estavam, pelo tudo que o Flamengo entregou, né, eram profissionais também capacitados. Com certeza, tem muita gente boa ali. É isso. Voltando para o jogo, daqui a pouco eu vou mostrar o jogo contra o Madureira aqui, mas só para a gente não deixar de passar a informação do São Paulo, o São Paulo vai no caminho inverso do Flamengo, né? O Flamengo está levando os jogadores da base, que estavam disputando o Carioca, como é o caso do Cleiton, depois da dispensa do Léo Pereira para acompanhar um assunto particular. O São Paulo traz de volta para o Brasil para estrear no Paulistão, acho que é na segunda-feira o jogo do São Paulo pelo Paulistão, isso, não é no final de semana. Traz de volta para o Brasil essa lista de jogadores que está aí na tela. Lembrando que o São Paulo, diante do Cruzeiro, acabou colocando 2 times mistos. Eu imagino que agora, contra o Flamengo, vá fazer algo diferente e colocar um time mais robusto, digamos assim, para o jogo contra o Flamengo, depois do primeiro teste, Pascoal. O São Paulo, sem esses jogadores aí, tem favorito para o confronto de domingo? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, ali. Rafael, Moreira, que é lateral direito. Aí vai Arboleda e Sabino, porque o Ferraresi também joga de lateral e joga de zagueiro. Aí no meio-campo, Bobadilha, que é volante. Santilongo, que é volante, que teve pouquíssimas oportunidades para jogar. E Rodriguinho, que é um meia. No ataque tem o William Gomes, para jogar do lado esquerdo, e o Henrique para jogar também no ataque do São Paulo. Vai faltar um, né? Vai faltar. Mas aí tem os jogadores da base, os que estão aqui, os que ficaram treinando aqui, né, enquanto os outros estavam lá nos Estados Unidos. O Max Cubeiras volta para o Brasil, mas quem queria voltar era o treinador principal. Sim, não pôde por conta do contrato do UFC por força do contrato. Os nomes que não estão ali, Caleri, Luciano, fica, Oscar, né? Ferreirinha, Lucas. Esses estão no contrato, não tem como tirar. Luiz Gustavo, o Marcos Antônio, tá todo mundo ali para jogar. Não tem como tirar, porque esses caras fazem parte das estrelas que estão lá para fazer esses jogos do São Paulo Futebol Clube. Então, como tem contrato, o São Paulo tem que manter essas duas frentes. O time do São Paulo é um time... tem alguns titulares aí nessa relação. Tem o Rafael Goleiro, tem o Arboleda, tem o Igor, lateral, tem o... Quem mais? Tem Ferraresi pode jogar de lateral zagueiro. Sabino também. O Sabino pode jogar. O Sabino foi mal no jogo contra o Cruzeiro. Mas o meio para frente está completo o time que fica. Talvez tenha uma alteração na lateral direita, uma na zaga, com certeza, o gol. Então, assim, defensivamente pode ficar mais exposto. Dos que ficaram lá, por exemplo, eu não sei quem ele vai aproveitar na lateral direita. Se o Ferraresi veio, que joga de zagueiro e lateral, e o Igor veio, que joga de lateral, eu estou pensando quem é que vai ser o lateral do São Paulo. Ou ele pode armar um sistema com 3 zagueiros, ou ele pode botar 3 zagueiros, um zagueiro pela direita, mas esse zagueiro seria o Ferraresi, né? É verdade, que está voltando. Esse zagueiro seria o Ferraresi. Agora fiquei com essa curiosidade. Como é que ele vai montar a defesa, né? Como é que ele vai montar a defesa para essa partida aí contra o Flamengo. E o favorito? Desse jogo? Uhum. É o Flamengo, né, minha senhora? Ué, é óbvio assim? Capita? É óbvio desse jeito?
Pega a classificação do Campeonato Brasileiro passado. Eu acho que o time do Acabou já. Flamengo, Poxa, pega o time e vê. mesmo com os reforços do São Paulo, eu acho que o time do Flamengo é um pouco melhor. Até mais entrosado também, tem essa questão do Oscar chegando, de você ter que mudar alguns posicionamentos. E tem essa questão, né, de que o São Paulo também se enfraquece um pouco no sistema defensivo, que é a principal arma do Flamengo, né, que é a questão ofensiva. Então, né, porque o Rafael é titular, o Arboleda é titular, o Sabino, né, mesmo quando, como o Pascoalzinho falou, não foi tão bem, mas foi o titular no jogo contra o Cruzeiro. Então, o Igor, o lateral direito. O Igor, então. É isso. Eu acho que o São Paulo olha também para o Campeonato Paulista e dá uma reforçada, né? Isso que eu falo, um se preocupa com o ataque, outro com a defesa. O São Paulo já se preocupa em vir estrear no Paulista com uma defesa um pouco mais sólida, acho que até para a molecada que vai jogar, do meio para frente, ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de segurança quando olha para trás. Então, eu acho que com essas mudanças que o São Paulo fez, né, trazer alguns jogadores para cá, é um jogo, dois gigantes, né, Daniel? Uma preparação, início de temporada. Então, a gente não vai imaginar que os caras vão se doar, vai ser a intensidade que a gente está acostumado a ver São Paulo e Flamengo. Eles vão levar mais como essa questão de pré-temporada mesmo. São Paulo e Cruzeiro eu não esperava tanta butinada então, também, não. Mas é isso. Teve de boa. Mas é isso que eu ia falar. O pessoal pegou ali, abriu, botou ali na mesa a caixa de ferramenta, abriu e começou a tirar. É alicate, é martelo. Vou te falar, na pré-temporada também a caixa ela abria com mais facilidade. Para compensar o que não chegava na corrida, é isso? Porque você está com a perna um pouco mais pesada do que o normal, né? Pela questão da preparação física. Você também está um pouco sem ritmo de jogo, atrasado, né? Sem querer, né? Você já chegava atrasado sem querer de propósito. Imagina com a perna um pouco mais pesada. É por isso que os caras chegam um pouco mais fortes, que acabam chegando um pouco atrasado mesmo. Então é isso, é um grande jogo, né? Bacana ver São Paulo e Flamengo se enfrentando mesmo até pré-temporada, mas eu acho que não vai ser tudo, não vai ser tudo aquilo que se espera dessas duas Flamengo equipes. E São Paulo. Dito isso... 1-0 Flamengo. Vou te ajudar, capitão. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo, é isso aí, Dani, vou com você. 2-1 Flamengo? Até porque a pressão do lado do Flamengo talvez seja um pouco maior, né? Por tudo isso que a gente está colocando aqui. O Flamengo está disputando o Carioca com peças que, em tese, não vão ter espaço nenhum no time principal. Ontem empatou com o Madureira, somou o primeiro ponto do campeonato, porque já tinha perdido o primeiro jogo. 1-1 contra o Madureira. Um jogo é um jogo, outro jogo é outro jogo, Pascoal. Mas as coisas acabam sendo olhadas de uma maneira conjunta, né? Porque assim, se o time principal tá lá para pré-temporada, a resposta lá tem que ser melhor do que está sendo aqui. Mas eu vou dizer um negócio para você. Eu vejo esse time do Flamengo jogar, parece que não é o Flamengo. É difícil. Difícil até analisar o jogo. Difícil até analisar o jogo, né, Pascoal? Para mim, assim... É muito abaixo do que se espera muito Flamengo, longe do que você está acostumado a ver do Flamengo. Né? Bonita camisa do Madureira, hein? A camisa do Maduro é coisa de cinema, coisa maravilhosa. Parabéns ao pessoal, a camisa do Madureira é espetacular. Agora, Flamengo, sabe, tem pouca coisa, a gente tem pouca coisa a falar do time do Flamengo no Campeonato Carioca. É uma decepção atrás da outra? Um empate e uma derrota? A importância desse ponto, né? Porque até ontem, deixa eu abrir a tabela aqui para não... Mas já tem 2 times com 4 falar pontos, besteira. não tem? O Bangu não tinha somado nenhum ponto e mesmo assim agora empatou com o Vasco, tem 1 ponto somado. Se o Flamengo tivesse perdido esse jogo, seria o único time sem pontuar no Carioca. É ruim empatar? Óbvio que é. Não é o que se espera. Mas assim, a importância de pontuar ontem, ela existe. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Nós vimos aqui falar um pouquinho sobre esse primeiro jogo da temporada do Flamengo, né? Com o time principal, para deixar claro, né? Com o Felipe Luiz no comando aí. Vai enfrentar aí o São Paulo, né? Estados Unidos, a pré-temporada. E o Flamengo vai com força total, vamos dizer assim, né? Peça disponível. Alguns jogadores não vão poder estar, né? No caso, o Arrascaeta recuperando ainda de lesão. Então o time vai dar uma boa segurada com ele. E também, questão de Cebolinha também ainda não se recuperou totalmente. Pedro, a gente já tem a noção que ele só volte até no meio desse ano. Léo Pereira voltou pro Brasil, né, para resolver as coisas pessoais da sua família, né? Acabou perdendo um parente aí e acabou sendo liberado para o Brasil. Mas de resto, todo mundo vai estar disponível, né? Que é Gerson, De La Cruz, quem mais está jogando na frente? Bruno Henrique, Plata, Michael, né?
todos os jogadores assim vão estar ali para poder jogar com o Flamengo, né? Pulgar, vai ter também aí Léo Ortiz, provavelmente Creito entre ali no lugar, né? De Léo Pereira que voltou pro Brasil. Então o Flamengo tem muitas opções aí, né? Também tem Luiz Araújo para poder jogar contra o São Paulo. E vamos ver como vai ser esse primeiro jogo da temporada aí, né? Vocês estão ansiosos? Deixa o placar aqui embaixo. Agora valeu e até o próximo vídeo.